Bom dia, senhoras e senhores deputados, deputadas, servidores, assessores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 640 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a festa de Santo Antônio do município de Duque de Caxias. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda, de Cultura favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Fred Pacheco, Tiago Galhaço e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 839 de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que institui o programa de capacitação em língua brasileira de sinais, Libras, para familiares de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo da pessoa com deficiência favorável com substitutivo da CCJ e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatoria dos deputados Fred Pacheco, Munir Neto e doutor Serginho. Em discussão. Deputado Fred Pacheco, por favor. Presidente, rapidamente, presidente, primeiro saudá-lo e dizer, presidente, que fiquei muito feliz com o lançamento ontem da nossa ponte lá no Noroeste, dizer que é mais uma ação que, iniciada por Vossa Excelência com magnitude, mostrando a grandeza do seu mandato e o futuro que pode chegar brevemente. Com o apoio do irmão de Vossa Excelência também no Tribunal de Contas, que ajudou a destravar aquela obra. Com certeza. Mostra ainda a parceria que temos com o nosso governador, Cláudio Castro, e isso é excelente para o nosso Estado. Presidente, queria dizer aqui, primeiro, só saudar a iniciativa do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que é o projeto de lei número 839, de 23, e dizer que saúdo muito a iniciativa do deputado, porque é muito importante, de verdade, pensar nas famílias e não só na pessoa com deficiência. Muitas vezes a família precisa ser envolvida em todo o processo para melhorar, inclusive, a comunicação na sua própria casa, na escola, em todo o seu ambiente. Então, a iniciativa de ter, de fato, um programa de capacitação em Libras para os familiares é de extrema importância e mostra a capacidade que o nosso deputado também, Luiz Cláudio, que agora é o nosso prefeito lá em Mangaratiba, tem para dispor e colocar isso à disposição no nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fred Pacheco. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1254 de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei número 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual das Famílias com Pessoas Desaparecidas. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela legalidade com emenda, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável com as emendas da CCJ. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim e Índia Armelau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação... Desculpe. Pode falar, deputado. Não, espera a votação. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Mink. Para a declaração, presidente. Bom, queria dizer que votei favorável a esse projeto da Tia Ju. Realmente, as famílias com pessoas desaparecidas ficam numa aflição imensa e é sempre importante lembrar disso. Queria dizer que eu votei também favoravelmente ao projeto anterior, né, da linguagem de Libras, também a inclusão. O deputado Fred Pacheco falou também, é um defensor disso.
É bom ver, deputado Fred, quantos deputados com projetos de inclusão, contra a discriminação. Isso acaba sendo, no meio de tanta polarização, um tema que nos une a todos. Às vezes é bom cultivar as nossas identidades. Presidente, por fim, eu faço uma inquirição a Vossa Excelência. Presidente, eu fiquei numa grande dúvida que eu queria fazer uma questão a Vossa Excelência, dirigido diretamente a Vossa Excelência. Afinal de contas, o que o governador falou de arrumadinho, era o governo ou era Vossa Excelência? Afinal, quem é arrumadinho? Todo mundo tem essa pergunta. É o governo, o Estado do Rio ou Vossa Excelência? Quem é? Graças a Deus que ele falou o Estado do Rio. Oi, Ney, tudo bem? Anuncio o projeto de lei número 1326 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural o café gaúcho e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade de cultura favorável e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável. Relatoria dos deputados Fred Pacheco, Tiago Galhaço e Yuri. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei. Tia Ju, por favor. Perdão, presidente. Só uma questão de ordem, que eu fiquei esperando o elevador durante mais de 10 minutos, não consegui descer em tempo para pegar meu projeto, já passou. É só para declarar voto favorável, né, a essa inclusão do Dia Estadual das Famílias com pessoas desaparecidas, presidente. Ainda continua sendo algo muito corriqueiro e altíssimo número de pessoas, principalmente crianças desaparecidas. Nós temos o SOS Crianças Desaparecidas no Estado, que faz um trabalho de excelência, com respostas muito rápidas, mas ainda temos a questão dos adultos, que também a Polícia Civil tem feito um trabalho incrível, inclusive de envelhecimento, com as fotografias para encontrar essas pessoas. Então, a gente precisa trazer à tona esse assunto, falar mais sobre isso, por isso essa inclusão. Nós temos casos de pessoas que são dadas como mortas, mas que depois da profundidade das investigações, essas pessoas, elas são incluídas como desaparecidas, porque o corpo delas não são encontrados. Então, agradecer aqui aos meus pares e dizer da importância de reafirmarmos cada vez mais e falarmos cada vez mais sobre a questão das pessoas e das famílias que sofrem com essas pessoas desaparecidas. Não consegue fazer o luto, presidente, e não poder fazer o luto daqueles que a gente ama, dos seus entes queridos, é a coisa mais triste que pode se ter. Então, agradecer a Vossa Excelência e pedir que se pudesse rever essa questão dos elevadores no horário de plenário, porque a gente fica muito tempo esperando e, às vezes, desce um elevador vazio e 2 lotados. Então, assim, é preciso dar uma prioridade nesses horários, os elevadores, para os deputados poderem se locomover para o plenário. Muito obrigado, presidente. Vou pedir a doutor Rui, tia Ju, que se ele não resolver em 24 horas, ele vai ser exonerado. Pode ficar tranquilo. Anuncio projeto de lei número 1343 de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que declara patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro a Livraria e Edições Folha Seca. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de cultura favorável e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Dani Monteiro e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração. Deputado Mink. O deputado Machado pediu antes, eu creio. Não, pode ser o senhor. Tá bom. Não, presidente. Obrigado, deputado Chico Machado.
Apenas dizer que declarar o voto, votei favoravelmente ao projeto 1343 da deputada Érica Takimoto, né? Ela declara patrimônio histórico e cultural, livraria, editora Folha Seca. Por que isso? Por que eu chamo a atenção disso? Eu sou daqueles que sempre li muito, sempre cultivei que meus filhos lessem muito, dou muito meus livros já lidos para outras pessoas, faço às vezes como meu pai, que dá o livro de presente e depois pergunta se o sujeito leu realmente, faz uma pergunta para saber se ele leu mesmo ou só botou na estante para fazer a foto. Naquela foto, deputado Munir, que aparece a pessoa cheia de livro atrás, resta saber se as pessoas leram mesmo esses livros todos. E eu sou daqueles que acho que as redes, muitas vezes, com todas as vantagens que têm, deputado Amorim, as redes, às vezes, afastam as pessoas da leitura. E eu acho a rede muito importante para a comunicação. Um deputado, por exemplo, pode saber instantaneamente se os seus eleitores estão satisfeitos ou não com a sua atuação, senador Marquinho. Mas eu acho que a leitura é insubstituível. Então, a gente precisa de ler muito, ter muita biblioteca pública, ter programas de doação de livros. E agora, em bom momento, a deputada Érica resolveu homenagear a livraria e edições Folha Seca. Parabéns, deputada Érica Takimoto. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mink. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação ao senhor para que na próxima semana seja incluído na pauta o projeto de lei 2153/2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, e que é a questão da substituição tributária, que está afetando muito a questão da cidade, como, por exemplo, cidade de Macuco, onde tem o deputado Bruno Boareto, as cidades como Quissamã, como todas as outras cidades, estão sendo muito afetadas. Então, eu gostaria de fazer o pedido ao senhor que o doutor Luiz Paulo faça o projeto do doutor Luiz Paulo. Marquinhos, anota aí, Marquinhos. 2153 de 2023 para a próxima semana. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico. Pode deixar que a gente está vendo com carinho. Senhor presidente. Isso porque Vossa Excelência está usando a chancela do deputado Luiz Paulo. Mas, senhor presidente, só podia aproveitar que vai atender o deputado Chico Machado para botar em pauta o projeto de lei que proíbe o transporte de cargas vivas no estado do Rio de Janeiro. Muito bom, deputado Luiz Paulo. Muito bom. Deputado Bruno Boareto. Presidente, bom dia a todos. Também quero aqui reforçar o pedido pelo projeto 2153, nosso deputado Luiz Paulo, de suma importância para todo o interior do estado do Rio de Janeiro, produtores de cachaça, produtores de leite e também os invasadores de água mineral, que contemplam ali principalmente a região serrana, centro-norte. Então, agradeço ao senhor pela disposição e boa vontade. Um abraço. Senhor presidente. Obrigado, deputado Boareto. Deputado Jair Bittencourt, por favor. Primeiro quero agradecer a Vossa Excelência pela disposição de colocar esse projeto em pauta logo no início desse novo biênio, com a autoria do deputado Luiz Paulo e outros deputados signatários do projeto, que vai fazer justiça principalmente aos produtores de leite. Doutor Deodalto é signatário. Doutor Deodalto, nosso signatário do projeto, e dizer que é de suma importância quem vive perto da produção leiteira, no interior do estado. Nós não estamos dando benefício nenhum ao produtor rural, nós estamos apenas corrigindo uma injustiça das maiores ocorridas dentro do estado do Rio de Janeiro, prejudicando uma cadeia produtiva sofrida, pequena, depreciada, com custo elevado de produção, sem nenhuma ajuda do Estado e nem de outros setores públicos. Então, deputado Rodrigo Bacelar, essa aprovação desse projeto, e Vossa Excelência foi muito feliz quando promoveu o decreto legislativo que nos proporcionou manter durante um tempo até o Supremo Tribunal Federal derrubar. Então, a firmeza de Vossa Excelência e a cooperação urgente vai somente reestabelecer a justiça
com os pequenos produtores rurais do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Senhor presidente, Eu que agradeço, deputado Jair Bittencourt. Deputado Luiz Paulo, por favor. é só para lembrar Vossa Excelência que a gente já discutiu esse tema profundamente aqui, inclusive Vossa Excelência ajudou muito, né, em relação a isso. Mas eu queria lembrar, se não ficar parecendo que os deputados aqui só têm preocupação com a indústria leiteira, que a gente também está ajudando aí para ter competitividade a nossa indústria de cachaça, que também é muito importante, porque não parece, fica parecendo que ninguém bebe. Presidente, Deputado Deodalto, por favor. é um projeto muito importante para todo o Estado do Rio de Janeiro, bacia leiteira, principalmente no Noroeste Fluminense. Vamos continuar lutando para ajudar os pequenos e médios produtores, porque senão eles vão quebrar se a gente não conseguir aprovar esse projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Deodalto. Anuncio projeto de lei número 1734, de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o concurso Comida de Boteco, a ser comemorado na segunda semana do mês de abril. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas, relatoria da deputada Érica Takimoto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 2.315, de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio material, cultural, turístico e paisagístico do Estado do Rio de Janeiro a Cachoeira do Silvado, localizada no município de Maricá. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Cultura favorável, de Turismo favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatoria dos deputados Guilherme Delaroli, Chico Machado, Júlio Rocha e Yuri. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Declaração de voto, senhor Dionísio, presidente. por favor. Senhor presidente, quero declarar, parabenizar o nosso colega, o nosso deputado, que Maricá recebe uma justa homenagem. Mas, senhor presidente, eu queria pedir ao senhor, a Vossa Excelência, para revogar a destituição do Rui. Senhor presidente, revoga a destituição do Rui, porque é um cara exemplar. Vamos aguardar a sua ida para o Tribunal de Contas, porque ele já vai caminhar com o senhor. Vossa Excelência, quando for para o Tribunal de Contas, já o leva, porque, na verdade, o coitadinho fica como tranca-rua, mas é uma desgraça só, é pedir de tudo quanto é lado. Ouviu? Obrigado, presidente. Só podia ser do Dionísio Lins mesmo, né? Anuncio o projeto de lei número 2354 de 23, de autoria do deputado Marcelo Dino, que denomina de Avenida Dom Mauro Morelli, a RJ 107, conhecida como Avenida Automóvel Clube. Pareceres das Questão comissões... de ordem, senhor presidente. Questão de Eu ordem. posso- Questão de ordem, em cima da matéria. Senão você vai votar a matéria. Não, eu ia só ler. Só a questão de ordem. Eu coloquei uma emenda que isso aí está muito solto. A Avenida Automóvel Clube, ela vem lá do outro, corta vários municípios. A parte de Duque de Caxias já é municipalizada. Então, coloquei uma emenda para falar onde que é esse trecho que está denominando esse grande nome do Mauro Morelli, que merece, mas só essa questão da questão municipal. Obrigado. Vou só terminar de cantar o projeto, porque senão fica... É sobre o projeto. Mas eu vou te dar uma questão de Tá, ordem. Só mais terminar de fazer a leitura. Perfeito. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, com emendas de transporte favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputada Érica Takimoto, Rosenberg Reis e Chico Machado. Em discussão, para discutir, o deputado Carlos Miguel. Porque se a gente não conclui a leitura, fica Claro. lá no Diário Oficial picado, quebrado no meio lá o projeto. Né? Vossa Excelência está coberta de razão mais uma vez.
Aliás, ter razão e ser presidente da Tia Ju são quase sinônimos. Tia Ju, deixa eu dizer, então, por que eu pedi para discutir? Elogiar o projeto, deputado Marcelo Dino. Eu conheci bem o Dom Mauro Morelli. Quem me apresentou o Dom Mauro Morelli foi o Betinho, eu não era deputado ainda. Foi lá no Ibase, em Botafogo, na campanha pela terra e contra a fome. Então, eu conheci o Dom Mauro Morelli através do Betinho. E fiquei muito impressionado com ele. Uma pessoa muito culta, muito solidária. Vossa Excelência quer fazer um comentário? Sim, só para pegar um gancho aqui, Mink, dizer que o nome é tão importante que eu tenho um projeto na casa tramitando, denominando o nome do Restaurante do Povo, que foi reaberto pelo governador Cláudio Castro, a nosso pedido, nosso trabalho, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, denominando o nome do restaurante. Também pedi para colocar em pauta, presidente, por favor, que esse restaurante casa bem o nome da pessoa tão importante que é o Dom Mauro Morelli, que está sepultado em Duque de Caxias. Beleza, então eu posso concluir, então. Tem um número então, parabéns, depois deputado. o número do projeto, tá? Parabéns, deputado. Eu queria dizer, Rosenberg, foi boa ideia essa do restaurante, até porque tem que ver com a campanha da fome. Então, muito oportuna a sua sugestão. Eu queria concluir, Tia Ju, dizendo o seguinte, eu vejo essa homenagem do deputado Marcelo Dino e também essa anunciada pelo Rosenberg, muito positivas pelo seguinte, o Dom Mauro Morelli era reconhecidamente um bispo progressista, um bispo que sempre se opôs à ditadura, sempre se opôs à exclusão, aos preconceitos. Então, muitas vezes aqui a casa fica polarizada. Não, as pessoas não querem homenagear alguém porque é de um lado, não querem homenagear o outro porque tem posições mais democráticas. O deputado Luiz Paulo é um que sempre fala disso, que a gente tem que respeitar as pessoas e trabalhar no consenso. E eu fico, deputado Luiz Paulo, contente por ver que deputados mais do campo conservador homenageiam uma pessoa como Dom Mauro Morelli, que era reconhecidamente um bispo progressista, que sempre ficou do lado da questão da reforma agrária, sempre foi contra a tortura, a ditadura, e pelo seu papel humanitário, assistencial, solidário, ganhou o respeito e a confiança de todos. Então, eu quero dizer que eu fico realmente contente de ver o Marcelo Dino e o Rosenberg homenageando uma figura como Dom Mauro Morelli, que acaba ficando acima de toda e qualquer divergência pelo reconhecimento da grande pessoa humanista, civilizatório, solidário, Dom Mauro Morelli. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei número 2781 de 2023, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que denomina Mercado Vereador Manuel do Ponte, o mercado produtor do Ceasa, localizado no município de Nova Friburgo. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela Juridicidade, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim e Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorno em segunda. Anuncio o projeto de lei número 3019 de 2024, de autoria da deputada Marina do MST, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Abertura da Campanha da Fraternidade. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorno em segunda. Anuncio projeto de lei número 3902 de 2024, de autoria do deputado Márcio Glauberto, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Conscientização acerca de hipertensão pulmonar, a ser celebrado anualmente no dia 5 de maio. Pareceres a comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde, favorável.
Relatores, deputados Vinícius Cozolino e Márcio Canela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segundo. Anuncio o projeto de lei número 4181 de 24, de autoria do deputado Carla Machado, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial de eventos do Estado o Dia Estadual do Romeiro de Nossa Senhora da Penha. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai. Volta em segunda discussão para a redação do vencido. Volta em segunda discussão. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 498/2021, de autoria do deputado Átila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Angra dos Reis. Pareceres das comissões de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Alexandre Quinopoc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Vai à publicação. Anuncio indicação legislativa 369 de 2024, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro a implantação do programa Patrulha Rural no município de Mangaratiba. Pareceres da Comissão de Indicação Legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorno ao autor para elaboração da indicação simples. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 605 de 23, de autoria da deputada Dani Monteiro, que escreve os nomes de Eulotério, Constantino, Manuel, Mateus, Leopoldo, Maria, Sabino, Marcário, Clemente, Antônio e Francisco, cidadãos responsáveis pelo reflorestamento da Floresta da Tijuca e das paineiras no livro dos heróis e heroínas do Estado do Rio de Janeiro. Pendentes pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, entrando de acordo aqui com a deputada Dani e deputado Luiz Paulo, parecer vai ser pela juridicidade com emendas para corrigir o erro material da ementa e do texto e para explicar e delimitar que, pelo fato histórico de serem escravos, não tem sobrenome. Então, especificar antes quem são os nomes próprios que estão ali, que não tem sobrenome, e inscrever da forma mais adequada. Então, é pela juridicidade com emendas. Senhora presidenta, desculpe, estava justamente debatendo com o deputado Amorim, acabei não pegando o processo para discutir, mas justamente é o que estava justificando para o deputado, que até então presidia, né, a CCJ. É difícil, porque são pessoas que foram escravizadas, a humanidade delas foi retirada de diversas formas, inclusive sem acesso ao nome. Muitos dos sobrenomes que nós temos vêm, na verdade, das famílias que escravizaram as nossas famílias. O meu sobrenome Monteiro mesmo vem disso. Então, se eu fosse daquela época, eu também não teria um sobrenome, mas a gente combinou aqui de fazer uma emenda descrevendo quem são essas pessoas. E aí, muito brevemente, senhora presidenta, eu queria, inclusive, expressar para todos os deputados, deputadas, para todo mundo que está acompanhando esse plenário, quem são essas pessoas. Porque nosso engenheiro aqui das cidades também poderá falar. Há 200 anos atrás, a nossa cidade do Rio de Janeiro, essa cidade que a gente está aqui hoje, sofreu um problema de agravamento de falta d'água. Parece até com algo que a gente vivencia hoje, né?
mas naquele período tinha a ver prioritariamente com a não conservação das mananciais e com o desmatamento que ali existia. Então, esses nomes, Manuel, Mateus, Leopoldo, Maria, Sabino, Macário, Clemente, Antônio e Francisco, são pessoas que foram escravizadas e responsáveis pelo reflorestamento do que hoje a gente conhece como Floresta da Tijuca, que, inclusive, até os dias de hoje, é o maior reflorestamento de floresta tropical do mundo. Essas 11 pessoas, elas reflorestaram ao longo de aproximadamente 15 anos, mais de 100 mil árvores. Árvores, inclusive, que não eram nativas da nossa cidade, como, por exemplo, as jaqueiras, que são indianas. Mas, ainda assim, era um reflorestamento que tentava acompanhar o que era o bioma da floresta da Mata Atlântica. Então, hoje, a gente tem ali paisagens belíssimas na Floresta da Tijuca, a gente tem pontos turísticos como o Morro do Corcovado e a Vista Chinesa, e hoje é um espaço que nos ajuda nas ondas de calor. Qualquer um que mora perto da Floresta da Tijuca, sei que deputado Amorim, deputado Quinoploc são moradores da Tijuca, é certo que as casas, os condomínios que ficam próximos à floresta, sofrem menos com as ondas de calor, e isso reflete também na cidade. A gente reduz a poluição da cidade e reduz também a erosão daquele solo e aumenta a qualidade de vida de todos. Então, esse projeto é para lembrar, sim, que diversas pessoas foram escravizadas e, infelizmente, elas não têm nem sobrenome para serem colocadas no livro de herói do Estado. É para lembrar que são os descendentes dessas mesmas pessoas que hoje sofrem com racismo ambiental. Mas eu quero também demarcar, e por isso a importância de colocar essas 11 pessoas no livro de heróis do Estado do Rio de Janeiro, porque elas prestaram um serviço público inestimável, é porque o povo negro contribuiu e contribui sistematicamente para o desenvolvimento do nosso Estado. Porque hoje nós teríamos crises ambientais e falta de abastecimento ainda pior se não fosse por essas pessoas. Então, termino novamente repetindo seus nomes: Eleutério, Constantino, Manuel, Mateus, Leopoldo, Maria, Sabino, Macário, Clemente, Antônio e Francisco, para que nunca esqueçamos que o povo negro, mesmo escravizado e hoje, mesmo no trabalho livre e precarizado, segue contribuindo enormemente com o desenvolvimento do nosso Estado. Deputado Luiz Paulo também vai discutir, né? Deputado Luiz Paulo vai discutir? Sim. Senhora presidente, o projeto tem 2 emendas, mas não está compatível com o parecer da CCJ com as emendas. O autor das emendas não está aqui, apesar de a gente ter discordância sobre uma delas, e a outra, no meu entendimento, se superou com o parecer da CCJ, mas vamos continuar, senhora. Eu acho esse projeto de lei muito feliz. Eu mesmo, que sou um admirador histórico da maior floresta urbana do mundo, eu não tinha imaginado essa questão. Porque sempre que a gente vai nos livros de história, a gente encontra o nome de um capitão que teria feito o reflorestamento. Evidentemente, uma pessoa só não consegue fazer aquele reflorestamento. E ele, evidentemente, teve uma equipe com ele. E esses, segundo a história, fizeram parte dessa equipe, mas fizeram parte da equipe como escravizados, e não como cidadãos libertos, como deveria ser a época. Então, é justo homenageá-los, porque é um patrimônio insuperável que nós temos nessa cidade. Não sei se Vossa Excelência já alguma vez pegou um helicóptero na Barra da Tijuca e se dirigiu à Lagoa Rodrigo de Freitas. O impacto da floresta com a Tijuca, com a lagoa, é um negócio de você respirar fundo. Já né? fiz. Já viu isso? Enquanto secretário. Então a floresta da Tijuca é um benefício imenso. E fica parecendo, né, para todos que estão aqui usufruindo da mesma, que ela caiu do céu.
mas não, né, ela foi totalmente reflorestada. E não é nenhum erro, na ausência de outras mudas, ter colocado lá espécies exógenas, né, porque ajudou a complementar e fazer um manto verde. Então, estou parabenizando a deputada Dani Monteiro, o projeto muito bom, e realmente são super-heróis. Parabenizar a deputada Dani e dizer que são mega super-heróis, porque foram muito poucas pessoas para montar uma floresta como a nossa linda Floresta da Tijuca, que eu ia ressaltar, que é a maior floresta urbana do mundo. Todos os lugares que eu vou, inclusive em outros países, e que fala sobre a questão climática, eu trago a Floresta da Tijuca por ser uma floresta urbana de grande impacto, porque eu já sobrevoei fazendo um trabalho de mapeamento junto com o nosso geólogo da Secretaria de Assistência na época, exatamente esse impacto que dá a nossa rica Floresta da Tijuca, inclusive com um número imenso de animais silvestres que aprenderam a conviver, inclusive, com o meio urbano, né? Os nossos micos, os macacos, que a gente vê passeando pelos fios afora. Enfim, parabéns, deputada, o parecer já foi emitido. Eu queria até pedir a Vossa Excelência, negra, enquanto negra como sou, também, se puder me conceder a coautoria, para mim vai ser uma honra. Com certeza, senhora presidenta, está aberta essa coautoria, até porque queremos reforçar com uma grifo bem forte a escrita desses 11 seres humanos no livro de Heróis do Estado. E só para complementar o que Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, falava, a Floresta da Tijuca representa 3,5% do território da cidade do Rio de Janeiro. É imensa, é muito imensa, com uma biodiversidade gigantesca. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa seu expediente final com o primeiro orador inscrito, o deputado Alexandre Quinoploc. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputados e deputadas ainda presentes nesse expediente final, todos que assistem à TV Alerj. Bom, o que me traz aqui hoje a essa tribuna é para falar novamente sobre a questão de segurança pública, mas não o que se fala corriqueiramente. Questão da DPF, no qual eu acho um absurdo, mas existem outras questões que fazem a gente estar na situação que nós estamos, e aí é exatamente nesse cerne que eu quero entrar, no que tange questões internas. Algumas questões procedimentais e outras até que causam estranheza e talvez até possíveis fatos de corrupção. Começando com a questão da SEAP, a gente tem agora as cantinas que estão fechadas, mas eu quero trazer à baila um pouco antes desse momento das cantinas estarem fechadas e vou chegar nelas. No momento que as cantinas estavam abertas, a gente tinha algumas situações estranhas que não se foi solucionado, não se foi falado e a gente não sabe que fim levou. Queria fazer um cálculo aqui rápido. Cada refeição dos aprisionados custa R$16 aos cofres públicos. Para se ter uma ideia, os policiais civis recebem um ticket de R$12 por dia. O aprisionado, 16. O policial militar
nem isso. Ou ele come aquela comida maravilhosa do rancho, ou ele paga do seu próprio bolso, ou vai pedir aos padrinhos na rua. De toda forma, desse valor, 15% das quentinhas não chegavam às prisões. E por quê? Esses 15% que não chegavam eram os mesmos 15% que consumiam das cantinas. Os chefes de facções, grandes figuras, pessoas que tinham condições, tendo em vista que a inflação nessas cantinas, estranhamente, são gigantescas. Veja, uma Coca-Cola que custa no mercado 8, 9, sei lá, se você for comprar na rua R$12, 2 litros, nas cantinas custavam R$60. Então você tem aí uma superinflação, um ágio gigantesco, que para onde vai esse dinheiro? Aliás, esses presos, eles determinavam o que comer nas cantinas. Esses 15% de quentinhas que não chegavam nos presídios eram no valor aproximado, no seu total, de R$80 mil dia. R$80 mil dia que o Estado pagava para não receber o produto. Por óbvio, esses R$80 mil, por tanto tempo por dia, para algum lugar ia. E não sejamos ingênuos de achar que esses R$80 mil só ia para os cofres dessas empresas. Tanto é que no ano de 2021, o então secretário Rafael Montenegro aplicou uma multa de R$20 milhões nessas empresas. A pergunta é, foi pago? Não foi pago? Bom, disse aqui da estranheza de tudo isso. Não quero falar de corrupção, porque é algo que quase não existe no Rio de Janeiro. Então vamos falar de hoje. As cantinas estão fechadas. Porém, existe algumas denúncias, quero acreditar que seja mentira, que já que não tem a cantina, os presos fizeram um acordo com a empresa Caçarote, que é uma das empresas que fornece a SEAP, que tudo que ele consumia pela cantina vai através das quentinhas da Caçarote. Ou seja, a coisa é tão absurda que eles deixaram de consumir na cantina, vai pela Caçarote, nesses 15%, uma comida diferenciada, e é óbvio que tem um valor por trás disso. Eu gostaria de perguntar à SEAP se existe vídeos dessas quentinhas ao chegar sendo filmada por amostragem ou por qualquer coisa que seja, se essas quentinhas são igual para todos. É óbvio que o mais pobre que está preso não vai reclamar de nada, porque ele sabe que o sistema está beneficiando alguém e ele não está no seu momento de cobrar. Todavia, o que eu disse no início da minha fala é que não dá para falar de segurança pública sem mexer dentro do sistema de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, inclusive da SEAP. É muito bom fazer discurso para fora, falando de um monte de coisa externa que a gente sabe que não vai resolver. E as questões internas? Por fim, quando a gente fala da Polícia Militar, olha que coisa estranha. Hoje, os batalhões convencionais não podem patrulhar em torno das comunidades. Não podem. Ou vai com GAT e um supervisor oficial, que vai ali uma vez por semana, ou os batalhões especiais. Tá, Alexandre, mas qual é o problema nisso? O problema nisso é simples. Quando você não tem um patrulhamento diário, porque o patrulhamento ostensivo é diário, quando você não tem um patrulhamento diário dos batalhões convencionais, você tem um avanço das barricadas. Quando você tem um avanço das barricadas, até um batalhão de operações especiais
ou numa operação da Polícia Civil com a CORE, ou enfim, o gás, pouco importa. Voltar lá, você já teve o avanço de territórios. Tendo em vista que vocês veem a facilidade que é colocada barricadas, e barricadas não se bota em 3 minutos. Você tem um processo ali de engenharia, de perfurar o asfalto, colocar, trazer os trilhos. Então, a quem está beneficiando os batalhões convencionais, no modo geral, não está patrulhando as comunidades? Por que isso ainda continua? É muita coisa estranha que acontece no estado do Rio de Janeiro e a gente não entende. Eu, como bom cristão, eu quero acreditar que são só coincidências. Obrigado, tia Ju. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, quem transitou no corredor Linha Vermelha, Avenida Brasil, no início da tarde, seguramente imaginou que estava na porta do inferno. O incêndio da fábrica em Ramos, que a gente é absolutamente solidário com todos os vitimados, uma grande tragédia. E na Brasil é a Vermelha fechada por causa dos embates contra narcotraficantes que iriam invadir a pseudo-área do outro, porque eles se acham proprietários das comunidades. Um helicóptero atingido, blindado, que fez um pouso forçado. Uma temperatura com sensações térmicas superior a 50 graus. Sol a pino. Fico imaginando realmente que isso seria a porta do inferno. Mas alguma coisa me chamou a atenção. Segundo o noticiário, deputado Dionísio Lins, que a fábrica não tinha licença, em linguagem popular, do Corpo de Bombeiros. Não tinha alvará do Corpo de Bombeiros. Isto é, não estava devidamente preparada para ser uma fábrica. E isso chocou muita gente. Aí eu me lembrei que antes da pandemia, quando eu era da Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Eliomar Coelho, nosso querido amigo, que deixou de ser deputado por vontade própria, porque continuaria pela vontade popular, a gente tratou desse tema em relação ao Teatro Municipal, que também não tinha licença do bombeiro. E aí recebemos da Controladoria Geral do Estado um ofício com uma série de prédios públicos do Estado do Rio de Janeiro, que também não tem licença para funcionar do Corpo Bombeiro, porque não estão aparelhados para uma possibilidade fortuita de um incêndio. Então, eu resolvi trazer isso à tona, porque incêndios têm sido consecutivos. Não é o primeiro, só no Carnaval o senhor já viu 2. O senhor acompanha, eu tenho certeza que o senhor viu.
O Estado, que devia dar o exemplo, não cumpre a lei. Entendeu? Então, eu acho que é o momento da gente clamar que o mundo privado e o mundo público verifiquem se tem licença do Corpo de Bombeiros e, se não tiver, trate de fazer as adaptações necessárias para tê-las, porque a vida humana é o nosso maior valor. Vossa Excelência permite uma parte? Claro. Muito obrigado, professor Luiz Paulo, nosso decano. Vossa Excelência trouxe na pauta um assunto pertinente. Por acaso, eu conheço essa fábrica. Eu, que atendo as nossas agremiações, que nos ajuda politicamente, a minha, a vereadora Vera Lins, adquiri a camisa estampada e conheci os gestores de lá. A fábrica era efetivamente muito bem resolvida. Não sabia eu que não tinha o respectivo alvará do Corpo de Bombeiros, que é a chamada licença autorizativa. O alvará eles tinham da prefeitura. Pois bem, lá indo ou lá visitando, era muito bem resolvida, com maquinários, com pessoas trabalhando, aí na área de costura. Quando o tema vira carnaval, Vossa Excelência tem toda a razão. Por quê? Virou carnaval, virou fabricação de fantasias. E aí você tem produtos químicos, ou seja, isopor, cola. Me parece que até agora não surgiu ainda o que causou essa tragédia. Acho eu que deve até ser alguém que fumou lá dentro, alguma coisa, mas, enfim, nós não podemos deduzir, vamos ver o que a perícia diz. Mas foi uma tragédia que causou um belo constrangimento. Exemplo, na minha escola de samba, Império Serrano. 97% das fantasias, professor e querido deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, foi embora. As outras escolas que fizeram lá também as encomendas, por quê? A fábrica nos cobrava mais barato. A fabricação das fantasias lá era um preço mais econômico. E como a verba é curta, quer dizer, todos optaram por lá, pelo menos da série ouro e da série de acesso. Com constrangimento, veja, perdeu-se as fantasias, ainda bem que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que eu tiro o chapéu, chamou os trabalhos à ordem e imediatamente abraçou as escolas prejudicadas e determinou não cair ninguém. Já foi feita uma bela reunião com a Federação, da Liga, da Escola de Samba, com Sandro Avelar, com todo mundo. Já ficou definido que as escolas atingidas manterão lá a estrutura. Quem não foi atingida vai concorrer normalmente, sobe uma, desce duas. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência e registrar os parabéns ao governador do Estado, que no mesmo momento determinou toda a estrutura para salvar a vida do Corpo do Bombeiro. Eu tenho orgulho do Corpo do Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, porque é uma corporação mais preparada que eu já pude conhecer para salvar a vida. Tenho dito muito obrigado, professor Luiz Paulo, por trazer à tona essa tragédia constrangedora. Eu agradeço o seu à parte, deputado Dionísio Lins. E concluindo, senhora presidente, eu costumo dizer que o Corpo Bombeiro é o pilar do sistema de defesa civil. Mas a defesa civil entra em cena, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, quando o sinistro já aconteceu. O sinistro já aconteceu. Eu estou chamando a atenção aqui que tem que se fazer o que a lei manda para o sinistro não acontecer. Por isso que se precisa da vistoria do Corpo Bombeiro, que, em geral, avaliza se há como combater o incêndio, se tem porta de fogo, tem corta-fogo, se tem janelas que possam as pessoas sair, analisa tudo. E quando está tudo bem, ou faz uma série de recomendações e adaptações. Isso é prevenção, é o, como eu costumo dizer, o vovó viu a uva. E o Estado, quando eu digo Estado, na ampla expressão da palavra, não é só o Estado do Rio de Janeiro, o Estado tem que cuidar dos seus prédios públicos, porque ele tem que dar um exemplo, principalmente os locais de grande concentração de pessoas, como as casas de espetáculos. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo orador inscrito é o nobre deputado Felipe Pobel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alerj. Presidente, eu quando adentrei a vida pública, eu sabia que estaria sujeito a críticas e elogios. A partir do momento, deputado João Luiz Ulis, que você exerce uma função pública, você está apto a agradar uns, não agradar outros. Mas a vida pública, ela te expõe. Principalmente quando o prefeito de uma cidade anda de braços dados, lado a lado, com a máfia do reboque. E é isso que acontece na cidade de Campos, deputados. O prefeito Vladimir Garotinho anda de braços dados com essa máfia, a famosa máfia arrecadatória, a máfia do reboque, que só lesa o cidadão trabalhador. Eu estive em Campos ontem e diversos moradores daquela cidade, das cidades vizinhas, me abordaram e me mostravam vídeos da truculência e da forma que estão sendo tratados naquela cidade. Uma verdadeira arbitrariedade. Motos, carros, os veículos sendo presos sem parâmetros. E naquela ocasião, eu dava uma entrevista, e nisso quem vinha em minha direção era o prefeito Vladimir Mimadinho. E nessa ocasião eu apontei para o prefeito e falei, se tem culpado dessas operações irregulares aqui na cidade, o culpado está aqui, ó. E ele viu apontando para ele. Ele viu falando que o culpado dessas operações caça-níqueis na cidade de Campos seria ele, o prefeito Vladimir Garotinho. Ele fingiu que não viu e que não ouviu, e seus asseclas começaram a tapar, para ele não ouvir, para ele não ver, né? Mais tarde, presidente, o mesmo Vladimir Garotinho foi para as redes sociais me atacar. Ele, em vez de falar da questão das operações ilegais, operações caça-níqueis, arrecadatórias, ele foi falar da minha pessoa, presidente. Da minha pessoa. E aí, presidente, ele fala do meu corpo. Ele me chama de bombado. Ó, o deputado bombadinho. É isso mesmo, deputado. Ele falou o deputado bombadinho. Ô, Vladimir, eu não sabia que você tinha tara por mim, pelo meu corpo, pô. Não sabia. Agora, ao invés de você tomar conta do meu corpo, você tinha que tomar conta da sua casa, porra. Para não acontecer de novo o que já aconteceu com você, porra. Tinha que tomar conta da sua casa. E mais, eu não sabia também que o prefeito Vladimir Garotinho era estilista. Ou está fazendo moda, porque ele falou da minha roupa, da minha vestimenta, do meu sapato, do meu relógio, falou de tudo, pô. Me reparando dos pés da cabeça. Mas da máfia do reboque ele não falou. A máfia a qual age atormentando o cidadão trabalhador de Campos, age em conluio com o prefeito. Com autorização do prefeito Vladimir Garotinho, ele não falou, ele se omitiu. Mas me atacou me chamando de bombadinho. Ora, não sabia... Deputado, só uma parte. Vossa Excelência está forte, né? O senhor está bombadinho ou não está? Obrigado também que vocês tenham... Rapaz, deputado Dionísio, chega a ser hilário uma situação dessa. A cidade de Campos cheio de problemas, a saúde falida, combalida, a máfia do reboque que ele levou para dentro de Campos, comendo solta na cidade, a cidade cheia de buraco, e ele preocupado com o meu corpo, com bombadinho. É brincadeira, né, cara? Esse é o nível dos prefeitos e dos políticos que estão na política. E aí, presidente,
está prestando atenção, presidente, prestando atenção. O que ele tinha que prestar atenção, ele não presta, que é dentro de casa e na administração pública na qual ele se propôs a estar. E aí, presidente, fica aqui, mais uma vez, deixar claro para a população de Campos, que o governador Cláudio Castro já determinou, deputado Dionísio Lins, nós ouvimos isso, o senhor que é presidente da Comissão de Transporte, que não quer blitz arrecadatória no Estado. As blitz são para tirar vagabundos, marginais, traficantes das ruas. Esses que atormentam a população de bem. Agora, a partir do momento que você prende um veículo ou uma moto de um trabalhador, está jogando aquele trabalhador no desemprego. Pois não, deputado? Vossa Excelência, me permite uma parte? Sim. Senhora presidente, o deputado Bombadinho é um grande atuante aqui nessa casa. Se não fosse ele, a máfia do reboque ainda estava dominando na nossa cidade-estado. A grande verdade é que Vossa Excelência foi um criador e um provocador de um tema de atos republicanos. Acabar com o tal do ganha-ganha. Nós tínhamos antes, e eu acompanhei a sua atuação, tive a honra de participar da sua comissão, mas deixei Vossa Excelência com o grupo agir, porque a sua briga foi vitoriosa. Não é mais possível ficar se submetendo a operações até policiais, blitz, com carro reboque parado, sem credenciamento, numa operação ganha-ganha. Não é mais possível, sem se licitar, ter uma tonelada de terrenos alugados, tudo na operação ganha-ganha. Vossa Excelência, deputado Pompeu, é referência nessa questão. Espero que os outros municípios acompanhem aquilo que o senhor criou e acabou aqui no Rio de Janeiro, porque na cidade do Rio de Janeiro, e o senhor falou com muita propriedade, o governador Cláudio Castro ficou solidário, ouviu a comissão, ouviu Vossa Excelência e determinou que não queria mais esse tipo de operação de arrecadação com a Polícia Militar participando. E a nossa Polícia Militar é uma gloriosa polícia militar que defende o cidadão. Você vê que quando tem os embates todos aí, é a polícia militar que vai de frente. Quando se fecha qualquer tipo de ação para defender o cidadão, é a polícia militar. E estavam usando a polícia militar indevidamente. Foi Vossa Excelência, nas audiências públicas, que acabou com essa farra. E hoje o Rio tem que lhe agradecer. Porque se não tem hoje máfia de reboque aqui, operações irregulares, blitz irregulares, tem que agradecer a Vossa Excelência e a sua comissão. Tenho dito. Muito obrigado. Pô, presidente, fico até sem palavras depois da deferência, proferida aqui pelo deputado Dionísio Lins, ao qual tenho um grande carinho, respeito, não só pelos cabelos brancos, mas pela experiência de vida, pela experiência de mata. E ouvir isso de Vossa Excelência, mostra que estamos no caminho certo. Mas dizer que Vossa Excelência teve uma participação fundamental em tudo o que aconteceu contra a máfia do reboque, contra a blitz ilegal, contra as blitz caça-níqueis, porque Vossa Excelência, através da Comissão de Transporte, que abriu as portas, deu o pontapé inicial junto com a gente. Então, e a conquista não foi do deputado Poubel, não foi do deputado Dionísio, não foi do Alan Lopes, do Amorim, foi da população do Estado do Rio de Janeiro, deputado Dionísio, porque a gente já paga muitos impostos, presidente, somos atormentados dia e noite, e ainda vem essa máfia para atormentar, como disse bem o deputado Dionísio Lins, arrecadatórias, são blitz arrecadatórias. Nós queremos sim que a nossa honrosa polícia militar vá para as ruas, defender o nosso direito de ir e vir garantido pela Constituição, defendemos de contra esses marginais que atormentam a gente, não é para a rua, ficar prendendo moto, até porque a população olha a polícia como herói, pô. E o que acontece na cidade de Campos, presidente, é que eles usam a polícia militar para dar apoio nessas operações ilegais da Guarda Municipal, e a polícia militar é que fica mal vista, é o governo do Estado que fica mal visto, sabendo que o governador já proibiu esse tipo de operação no Estado. Só que alguns prefeitos insistem em permanecer com as operações arrecadatórias. Ou duas coisas. Ou o prefeito, Vladimir Garotinho, tem participação direta na arrecadação da máfia do reboque em Campos, ou ele é um frouxo de não acabar com essa máfia do reboque em Campos. Ou uma ou outra, não tem explicação. E aqui eu queria deixar um recado para o prefeito Vladimir Garotinho. Ao invés, mais uma vez, prefeito, não sendo redundante, ao invés de você tomar conta do meu corpo, me chamar de bombadinho, das minhas roupas, da forma que eu me visto, tome conta da sua cidade, a qual você foi eleito prefeito. Faça com que a população tenha um atendimento de excelência nos serviços públicos mal prestados pela prefeitura.
Tome conta da sua casa, para não acontecer o que aconteceu com você novamente. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrita, nova deputada Dani Monteiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Oi, sim. Bom, boa tarde, né? Já passamos... Não, ainda bom dia a todos, a todas que nos assistem pela TV Alerj, a senhora presidenta, a deputada Tia Ju. Uso hoje essa tribuna no expediente final para falar do que são, né, episódios recorrentes na nossa cidade, no nosso estado. Porque, infelizmente, o Estado sistematicamente segue falhando nas suas obrigações constitucionais em desarticular os interesses econômicos das máfias que existem no nosso Estado. Então, vivenciamos, infelizmente, é o trabalhador, é o jovem, aquele que é mais impactado diretamente, né, com operações policiais violentas e desastrosas, que fazem, inclusive, com que grandes vias da nossa cidade sejam fechadas, que fazem, inclusive, com que trabalhadores saiam dos seus carros, do transporte público, para se esconder nas muretas. Falar de uma realidade que é muito dura, né, que, por vezes, ganha um noticiário nesse momento de caos generalizado, mas que ele nasce num lugar muito triste, porque ele nasce na falta de casa de um jovem favelado. Ele sobrevive na escassez de alimento que esse jovem tem na sua vida toda. E, acima de tudo, ele cresce na baixa autoestima e na falta de possibilidade desse jovem favelado sonhar com o futuro. O jovem hoje que nasce numa favela do Rio de Janeiro tem o seu futuro marcado pela violência, pelo abandono e pelo descaso do Estado. Precisamos falar que o Estado falha. E ele não falha apenas no momento que cria essas operações policiais violentas desastrosas. Ele falha quando acredita que combate à criminalidade se faz dessa forma. Ele falha, antes de tudo, quando nega direitos essenciais a essas populações. Porque, não se enganem, operações policiais como a que vimos na Avenida Brasil jamais ocorrerá em bairros abastados da nossa cidade. Jamais veremos operações fecharem a Avenida das Américas da forma que a Avenida Brasil é fechada. Isso não acontecerá porque o Estado, para as populações abastadas, é um, e para as populações faveladas é outro. É só a gente ver o quanto que se tem lixo na porta da sua casa, para quem você pode ligar. Você pode ligar para o serviço da prefeitura, ele chegará à porta da sua casa? Quando falta água, luz, serviços concessionados públicos essenciais, é possível chamar essas concessionárias? E é justamente a falta, né, de acesso a esses serviços que, por vezes, o Estado usa para justificar sua entrada violenta nas favelas. Mas vamos lá, gente, retomar a máxima essencial. Aquelas armas de calibre pesado, letal, que nem mesmo, por vezes, o Estado brasileiro tem acesso, elas não são produzidas na favela. Diferente de guerras que vemos pelo mundo afora, as armas não são produzidas nesses territórios. Aliás, as armas nesses territórios em guerras são produzidas lá, enquanto aqui nas favelas não são. As drogas comercializadas nas favelas também, em sua grande maioria, não são produzidas lá. Mas, ainda assim, as operações policiais focam prioritariamente em atingir essas regiões. E por que não desarticular e desmantelar o crime organizado com um serviço de inteligência eficiente? Porque isso hoje não é o que ocorre. A realidade é que, dentro das comunidades, está a base das organizações criminosas. Aqueles jovens sem expectativa e esperança de vida que entram no varejo da comercialização de ilícitos. Ou seja, esse jovem, ele só quer, de alguma forma, ter alguma perspectiva. Nem que seja a perspectiva de enfrentar o Estado e morrer por essa causa. E isso é muito triste, eu não falo isso com felicidade, eu falo isso para denunciar o quanto que a nossa sociedade, o quanto que a nossa juventude favelada, ela está fadada ao acesso à criminalidade. Por vezes, é o único acesso possível.
Agora, falamos daqueles, prioritariamente, que lucram com essa base da criminalidade. Esses não moram nas favelas. E, para desarticular o crime organizado, é preciso investigação prévia. Vamos lá, hoje, inclusive, há dados que apontam que a maior lucratividade do crime organizado sequer é a venda de ilícitos. É, sobretudo, a monopolização de serviços que deveriam ser públicos. Então, diversas áreas da nossa cidade, do nosso estado, são obrigadas a comprar o gás das organizações criminosas, são obrigadas a usar o serviço de internet e telefonia das organizações criminosas, são obrigadas a usar transporte que é chancelado pelas organizações criminosas. Se você é mototáxi na favela, se você tem um comércio na favela, se você tem uma casa na favela, se você tem uma cabeça de porco e uma galinha na favela, você vai precisar pagar para essas organizações criminosas. Hoje elas falsificam tudo. Falsificam bebidas, cigarros. A grande maioria do consumo do tabaco hoje no nosso país sequer é lícito. Ou seja, como essas empresas conseguem funcionar? Como elas conseguem ter o fluxo de caixa, manter a rentabilidade? Como essas empresas criam aplicativos e nada disso é visto pelo poder público? E nada disso é possível de ser investigado pela segurança pública do nosso Estado. Então, para quem diz que hoje, né, é de muito tempo que a DPF 635, a dita DPF das favelas, vem destruindo a capacidade do Estado combater o crime organizado, isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade porque a forma bélica como o Estado trata e a forma desarticulada de inteligência e prévia investigação é a responsável pelo Rio de Janeiro ser um holofote da criminalidade não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Peço aqui, desafio a qualquer um, trazer algum outro país democrático que enfrenta o crime organizado da forma que se enfrenta na cidade do Rio de Janeiro. Não há, não há. Eu desafio, e não há. Países que têm o poder bélico que têm um enfrentamento bélico como a cidade do Rio de Janeiro, estão em guerra. Estão em guerra, estão bombardeando a população, porque é isso que acontece nas comunidades. Não chegamos no patamar da segurança pública de bombas, de artefatos explosivos de maior escala, mas a realidade hoje é que a chuva de bala é igual bomba na favela. Acerta corpos, atravessa vidas que não deveria atravessar. A gente hoje recebe na comissão, mesmo que a comissão não esteja, senhora presidenta, oficialmente instalada, a Comissão de Direitos Humanos dessa casa continua sendo o local de desespero dessas famílias. O que eu faço com o morador da região do Complexo de Jael, que traz para a gente, entra na sala da comissão com um saco de bala, joga na mesa e fala, eu recolhi isso na minha casa, no meu quintal, eu sou liderança comunitária, eu sou trabalhador, e ainda assim é isso aqui que o Estado traz. O Estado não leva saneamento, não leva água, não leva os serviços públicos, deixa tudo isso na mão da criminalidade, e é isso que o trabalhador que trabalha todos os dias por esse Estado merece. É isso que ele recebe do poder público. Então não é ninguém está aqui numa epopeia de desafiar e combater a polícia, porque são inclusive os agentes de segurança que sofrem. São eles que entram, não é o oficialato que está lá no Palácio Guanabara que entra nas operações nos becos e vielas da favela. São esses agentes que estão arriscando a vida. E não é por acaso que os grupos com maiores índices de suicídio na nossa cidade é justamente a juventude favelada e os agentes de segurança pública. Um policial tem 4 vezes mais chances de retirar a sua própria vida do que qualquer cidadão desse Estado. E ele tem uma arma, ele trabalha com uma arma. Hoje, o dado duro, que a gente precisava olhar de frente, engolir é seco, mas enfrentar para proteger, inclusive, a vida desses agentes, é saber que hoje se morre mais policiais por suicídio do que em combate, do que nas suas horas de lazer. Essa é uma triste realidade de uma corporação que, por vezes, é mal remunerada, mal estruturada, não tem capacitação e ainda é colocada para enfrentar um crime organizado, para ficar ali enxugando gelo sujo de sangue e produzir esses discursos bonitos que muitos deputados de extrema-direita, que muitos políticos de extrema-direita usam o palanque para falar. Então, a gente quer falar da realidade do morador que joga um saco de bala na nossa mesa e fala o que o Estado vai fazer por mim.
E eu pergunto para todo mundo que acompanha aqui, o que o Estado fará? Será que é realmente a DPF das favelas a responsável por chegarmos nesse lugar? Mas as operações policiais já eram dessa forma antes da DPF, já eram insuficientes antes da DPF. As organizações, as facções criminosas hoje colocadas no nosso Estado já existiam antes da DPF. Eu quero ouvir dos secretários, seja de segurança pública, polícia militar, polícia civil, qual é o plano estratégico de enfrentamento, porque é isso que a DPF cobra. Hoje o nosso Estado não tem um plano de segurança pública. Hoje a gente age na lei do faroeste, do bang-bang, sai atirando e vê depois o que acontece. É isso que coloca a vida do agente em risco, é isso que coloca a juventude da favela sem esperanças de sonhar. O Estado gasta mais com bala do que com educação. É só a gente olhar o orçamento, é o dobro da segurança pública da pasta da educação. Então, está dizendo que, ao invés de dar um livro, a gente vai dar 2 balas para cada jovem da favela. E ele faz o quê com essas balas? Uma no muro, uma no coração dele. É essa a realidade do jovem da favela hoje. É essa a realidade de quem está aqui usando esse púlpito para criminalizar e sentenciar à morte esses jovens. Porque a realidade hoje é de organizações criminosas que se alimentam exatamente desse vácuo do Estado. Porque o Estado poderia, e essa casa já fez o seu dever de casa. Tem mais de 10 anos que essa casa produziu a CPI das milícias, que apontou o que aconteceria exatamente o que acontece hoje. Que apontou que desarticular o crime organizado era fechar as fronteiras do Estado, era observar portos, aeroportos e grandes rodovias, era conseguir desarticular e desmembrar o braço financeiro e econômico dessas organizações criminosas. Hoje é a realidade que a gente vive nessas regiões, estados de exceção, estados onde o próprio Estado abre mão do seu monopólio para entregar às organizações criminosas. A gente vê isso no esquema de vans, a gente vê isso na cobrança dos aluguéis dos comércios, nas barraquinhas de favelas. Por vezes, várias dessas grandes feiras nas favelas já são monopolizadas pelo tráfico. E aí, quando a nossa juventude decide criar o novo, e cria, por vezes, através da arte, cria, por vezes, através da música, isso é criminalizado. Se no baile funk tem comercialização de drogas, tem disposição de armas, então por que o Estado não transforma baile funk em política pública? Por que o Estado não afasta a produção da arte, da violência, da miserabilidade? Porque um MC ele não é responsabilizado diretamente por fazer crescer as organizações criminosas. Ele canta a realidade dele. Como é que eu vou cantar de flores bonitas que nascem no jardim se a realidade é um saco de bala? Como é que vai falar de amor? Como vai falar de esperança, de futuro? Que poesia pode produzir um futuro que não está visível na realidade desse jovem? Então, por vezes, sim, a poesia ela traz elementos que chocam a sociedade, mas é para chocar, porque é um grito de socorro. Esses jovens poderiam estar entrando no tráfico e eles estão usando a sua própria dor para produzir arte para a gente. Então, o Estado não tem que jogar nenhum jovem para criminalização. O Estado tem que democratizar o acesso aos direitos. O Estado tem que, sim, olhar para cada artista de favela não como um potencial articulador do crime organizado, mas como uma vida que quer ser salva, como uma vida que está usando a poesia para pedir socorro. Então, é muito triste que a gente tenha que utilizar esse púlpito aqui para novamente debater o óbvio, para novamente desmentir, desmantelar falácias que são ditas, seja sobre a DPF 635 ou seja sobre o trabalho dos defensores de direitos humanos. Porque muitas vezes as famílias dos policiais que morrem em combate são abandonadas pelo Estado também. E é nessa Comissão de Direitos Humanos dessa casa aqui que essas famílias vêm pedir socorro, vêm pedir justiça pelo seu ente, vêm pedir acesso à pensão e direitos trabalhistas do seu ente que faleceu. É essa comissão aqui que fala sobre a dignidade humana, não só do jovem favelado, mas também do trabalhador da segurança pública. Porque é essa realidade que a gente tem que encarar e, por vezes, é dura. Mas a gente fala de trabalhadores. No final, gente, todo mundo só quer voltar bem para casa. No final, todo mundo só quer chegar em casa, olhar para quem se ama e dizer, estou aqui, a janta está pronta? No final, a gente só quer isso. E todo mundo só quer isso. Seja o agente de segurança ou seja o jovem da favela. Então, por que não trocarmos essas cenas de barbárie
que a gente vivenciou essa semana, por, de fato, empatia, apego à vida, apego aos valores familiares, mas não valores familiares que aprisionam, valores familiares de ter uma coletividade, porque, por vezes, família sequer é aquela família sanguínea que se tem, mas aquela família que nos acolhe. Então, todo mundo ter para um lar para voltar, ter uma comunidade para se referenciar, é o que todo ser humano merecia e o que, infelizmente, mais de 3 décadas de operações policiais violentas e desastrosos, jogo de faroeste na nossa segurança pública não permitem. É isso, gente. No final, todo mundo só quer que o dia termine bem e voltar feliz para casa. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima tarde.